Queridos, hoje nós estamos iniciando a segunda semana da nossa jornada de jejum, de oração, de palavra e evangelismo, a edição do JOP 2021. E nessa primeira semana, nós estamos lendo o Evangelho de João. Na verdade, durante os 50 dias, nós vamos ler 6 livros da Bíblia. Nós vamos ler João, vamos ler Atos, Romanos, Gálatas, Efésios e terminar com a primeira epístola universal de João. O propósito de desafiar a igreja, de incentivar a igreja à leitura bíblica, tem o propósito, primeiro, da leitura, segundo, da meditação das Escrituras Sagradas, e também o objetivo de fazer com que cada crente no Senhor, ao ler a Bíblia Sagrada, possa extrair ensinamentos da parte de Deus que contribuam para o seu desenvolvimento cristão, espiritual e que venha aumentar a sua fé em Deus. Então, hoje, dia 11, nós estamos concluindo a leitura do capítulo 18 de João. Amanhã nós terminamos o Evangelho de João com a leitura dos 3 últimos capítulos. E eu estava pensando a respeito disso e sobre o que eu poderia estar ministrando aos irmãos nesta noite. E eu vou fazer algo diferente. Se você puder, você que está em casa, já ficar com a tua Bíblia aí de lado. Se tiver um papel também, um caderno, uma caneta, para você fazer algumas anotações. Eu quero falar sobre 21 lições extraídas do livro de João, uma em cada capítulo. Quando nós lemos a Bíblia, e é claro que foi muito difícil me conter e extrair apenas uma lição em cada capítulo, porque na medida que a gente lê, na verdade, cada versículo já traz uma lição. Mas eu tinha que passar para os irmãos aqui algum exemplo de como você pode fazer esta leitura bíblica, fazendo breves anotações daquilo que o Senhor ministra ao teu coração. E eu quero compartilhar com você e ao mesmo tempo também contribuir e incentivar você para a leitura bíblica. Essa semana eu estava comentando com alguém e dizendo que a palavra de Deus, ela se compara a um campo cheio de tesouros escondidos. E quando você aceita a Cristo, você é colocado neste campo e nele há muitos tesouros, muitas revelações da parte de Deus. Então, na medida que você lê e medita nas Escrituras Sagradas e para ouvir o que a palavra de Deus está te dizendo, é como se você estivesse descobrindo esses tesouros no campo. Então, na medida que você vai lendo, você vai extraindo joias desse campo, e estas joias, elas vão aumentando o seu valor do seu depósito espiritual. Então esse é o propósito da palavra de Deus. Você já pegou aí a Bíblia, já pegou o caderninho, já pegou a caneta? Então vamos a 21 lições, uma em cada capítulo do Evangelho de João. Capítulo 1, o que eu aprendi e que quero compartilhar com você. Eu vou ter que ser muito breve, porque se eu gastar 10 minutos em cada uma dessas lições, significa que eu vou gastar 210 minutos falando para vocês. Então, eu vou tentar gastar não mais do que 3 a 5 minutos em cada uma dessas lições. Primeiro, capítulo 1. Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar o caminho de volta a Deus. Esta foi a lição principal que eu aprendi no capítulo 1, que está lá no versículo 8 e no versículo 9, onde João diz assim, que João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Então Jesus é esta luz que veio ao mundo para iluminar o caminho de volta a Deus. O pecado ofuscou esse caminho
e as obras e os sacrifícios se tornaram incapazes de conectar, de reatar a comunhão do homem com o seu Criador. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, como a luz que brilha na escuridão, nos mostra que ainda há esperança. Capítulo 2, versículos 2 até o 5. Olha só que lição importante a palavra do Senhor ministrou ao meu coração. Você pode viver um milagre em sua vida, mas para que isto aconteça, você precisa de 4 coisas. Primeiro, convidar Jesus. O versículo 2 até o 5 diz assim, que Jesus e os seus discípulos foram convidados para a festa. Jesus, ele não derruba a porta, Jesus não pula pela janela, não pula a cerca. Jesus, ele diz o seguinte: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Então, o primeiro passo é convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Segundo, você precisa ter uma necessidade que esteja além do seu limite, porque milagre é isso. Milagre é aquilo que você não pode fazer, mas que Deus faz por você. Então, você precisa ter uma necessidade além do seu limite. E a Bíblia diz aí que o vinho da festa acabou antes do tempo. Não tinha onde comprar, não tinha como obter mais vinho. Era algo impossível naquele momento. Terceiro, você precisa saber esperar a hora dele agir. Porque quando a mãe de Jesus foi falar com ele, ele disse para ela o quê? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tem gente que convida Jesus, tem gente que tem uma necessidade, que depende de um milagre, mas não sabe esperar. E aí fica lá no pé de Jesus: Jesus, quando que vai acontecer? Quais foram as palavras de Jesus para a mulher? Mulher, a minha hora ainda não chegou. E quarto, obedecer ao que ele diz. Porque quando chegou a hora, o que foi que Maria disse para os empregados? Façam aquilo que ele ordenar. Então a gente precisa também aprender a esperar o momento certo de Jesus agir e obedecer o que ele diz em sua palavra. A gente dá vontade de pregar aqui. E olha que eu só estou no capítulo 2 ainda. Vamos para o capítulo 3. Qual a lição que podemos tirar do capítulo 3? Ser um bom religioso não é sinônimo de salvação. Vejam bem, Nicodemos, ele conhecia a lei. Ele era um cara extremamente religioso, praticante da fé judaica, mas ainda não tinha experimentado o verdadeiro nascimento espiritual. E lá em João 3, do versículo 5 até o 10, Jesus vai dizer para ele o seguinte: olha, Nicodemos, se você deseja entrar no reino dos céus, se você deseja conhecer a salvação e recebê-la, você precisa nascer de novo. E isso significa nascer da água e do Espírito. E aí o Nicodemos, que entendia tanta coisa, virou para Jesus e falou assim: como pode ser isso? Ou seja, a religiosidade não é sinônimo de salvação. O cara sabia tudo de lei, sabia tudo de mandamentos, de decretos, mas ainda não conhecia o significado do novo nascimento. Jesus virou para ele e falou assim: rapaz, você é professor do povo de Israel e não entende essas coisas. E aí Jesus explicou para Nicodemos o que significa nascer de novo, o que é ser salvo. Capítulo 4. Qual a lição que eu aprendi no capítulo 4? A fé abre o caminho para que o milagre aconteça. Em João capítulo 4, 48 até 51, nós vamos ver aqui Jesus primeiro repreendendo as pessoas quando um funcionário chega a Jesus e diz para ele assim: Senhor, o meu filho está bastante doente, eu preciso que o Senhor o cure. Aí Jesus fala para ele assim: vocês só creem quando vêm grandes milagres. Ou seja, entre os seguidores de Jesus, haviam pessoas que dependiam de grandes manifestações de milagres para crer.
Ainda hoje existem pessoas que para crer dependem de acontecer alguma coisa que fuja do natural. Porém, Jesus ensinou que o primeiro passo para viver o milagre é a fé. Você quer ver coisas grandes acontecendo? Então o caminho é inverso. Não é ver para ter fé, mas é ter fé para ver as coisas acontecendo. Primeiro você crê na palavra e depois você vive o milagre. O que Jesus falou para o homem, né? Olha só, o seu filho vai viver. O homem creu nas palavras de Jesus. Ele teve fé. E no caminho de casa, um de seus empregados veio ao seu encontro e disse para ele o quê? O seu filho está vivo. O milagre aconteceu. Você quer viver milagres na tua vida? Então você precisa ter fé. Capítulo 5. A fé não depende da aprovação das pessoas. Porque às vezes a pessoa acha que ter fé significa ouvir alguém lhe dizer: nossa, que fé maravilhosa que você tem. Olha o que Jesus diz em João 5,44. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Ou seja, ser elogiado, ser aprovado pelas pessoas, pode até garantir boas amizades. Os elogios podem trazer bons relacionamentos, mas jamais garantirão uma fé aprovada por Deus. Ou seja, a fé que você tem em Deus não depende do que os outros dizem de você. A fé, ela é individual, ela é pessoal e intransferível. Ou você crê ou você não crê. Capítulo 6. A motivação para seguir a Jesus não pode estar nos interesses próprios, mas na crença de que ele é o Filho de Deus. Lá em João 6, 26 até o 29, Jesus repreende a multidão que estava seguindo ele, porque dentre a multidão, a grande motivação daquelas pessoas não era a fé em Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Salvador. Mas a motivação daquelas pessoas estava nos pães, na influência, nos relacionamentos, nos milagres, nas curiosidades. Então eles andavam com Jesus, mas não conheciam Cristo. E ainda hoje tem pessoas que estão andando com Jesus, mas não conhecem o Cristo. Então Jesus falou para eles assim: olha, vocês estão fazendo tudo errado, porque vocês estão me seguindo por causa de pães, mas vocês ainda não conheceram a verdadeira comida, que é o pão que desce do céu. Capítulo 7. Qual é a lição que a gente pode tirar do capítulo 7? João 7, 22 a 24. As tradições religiosas não podem ser mais importantes que o amor ao próximo. E aliás, por falar de tradições religiosas, eu vou até abrir um parêntese aqui, porque quando a gente fala de tradição nos dias de hoje, uma das tradições religiosas é a participação das pessoas nas reuniões de culto presencial. E no período em que nós não podemos estar aqui, por quê? Em amor ao próximo. Sabe por que hoje nós não estamos realizando uma reunião de culto presencial? Porque eu amo você, irmão. E porque você me ama. E nós sabemos que nesse momento de pandemia, qualquer pessoa pode se infectar e pode acabar passando o vírus para outras pessoas, e de repente as outras pessoas não terão a mesma resistência que você tem em relação ao vírus. Ou seja, você pode matar o seu irmão. Então, as tradições religiosas, elas não podem ser mais importantes do que o amor ao próximo. Elas têm o seu papel, têm o seu fundamento, têm a sua relevância, mas o amor, o respeito ao outro tem que estar acima. Então, tem um ditado que muitos de vocês conhecem, que diz assim: faço o que eu mando e não o que eu faço. Os judeus, por exemplo, eles circuncidavam
uma criança no dia de sábado, em nome da tradição. Mas quando Jesus curou um homem no dia de sábado, sabe o que eles fizeram? Eles condenaram Jesus, porque não aceitaram aquilo que Jesus estava fazendo. Para eles, a tradição era mais importante do que salvar uma vida. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo a reunião de culto entre os irmãos, as crianças correndo nos corredores da igreja, às vezes até as crianças gritando, eu tendo que pedir para o diácono para ir lá e fala para as crianças, falar mais baixo um pouquinho. Eu amo tudo isso. Eu amo quando os irmãos estão na igreja, a gente pode se abraçar e a gente pode falar das experiências que vivemos durante a semana. Mas tem uma coisa que eu amo muito mais do que isso: eu amo a tua vida e amo a minha vida. Então vejam bem, a tradição, ela não pode estar acima do amor que temos uns pelos outros. O que eu quero dizer com isso para vocês? Não sejamos como aqueles judeus que no dia de sábado circuncidavam a criança, mas não aceitavam, ou melhor, reprovavam Jesus, quando Jesus curava alguém no dia de sábado. Não vamos entrar nessa onda de dizer que a igreja está sendo perseguida, porque a igreja está preservando vidas. Não vamos cair nesta batalha que não é nossa, porque o nosso reino não é aqui na terra. Não podemos nos deixar. Hoje eu ouvi uma palavra de um líder chamando de covarde os líderes que fazem reuniões presenciais. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: se ser covarde é permitir que as famílias se reúnam numa noite como a de hoje para celebrar junto a Santa Ceia do Senhor, então eu prefiro ser covarde e entrar no céu e saber que amanhã os meus irmãos e as minhas irmãs vão estar todos bem, com saúde, porque nós preservamos a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Capítulo 8, desculpe o parêntese aí que eu abri, mas é inspiração de momento e a igreja do Senhor precisa saber disso. Nós somos chamados para ser igreja. Em oitavo lugar, e a igreja em qualquer lugar, a igreja de Cristo agora, nesse momento, ela está presente em cada lar, em cada família, e o Espírito Santo que está aqui comigo neste momento, está também com você aí na tua casa. Capítulo 8. Quem não se dedica a escutar e obedecer a palavra de Deus, não é de Deus. João 8, 47 e 55. Vejam bem, Jesus fala assim, que a pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam porque não são dele. Ou seja, o crente que pertence ao Senhor, ele tem prazer na palavra de Deus. É por isso que o diabo, ele trabalha incansavelmente para impedir as pessoas de conhecer o Evangelho, de ler a Bíblia, de estudar a palavra do Senhor, de ouvir uma pregação. É assim ou não é? Você abre a Bíblia para ler, aí vem aquele soninho, a vista pesa. Mas quando você está na frente ali da televisão, assistindo a tua série, os olhos ficam desse tamanho. Você vem para a reunião de culto, começa a ouvir uma pregação, passou de 20 minutos, você já fica olhando no relógio, meu Deus, essa pregação que não termina, e aquela coisa. Mas quando você está falando de política, de futebol, da vida alheia, você fica 2 horas falando e não se cansa. Sabe por que isso acontece? Porque aqueles que não são de Deus, eles não conhecem, eles não têm prazer na palavra de Deus. A ignorância é o que afasta as pessoas de Deus. E o diabo não quer que as pessoas ouçam a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação a respeito de Cristo, o Evangelho. Então, se nós não ouvirmos, se nós não lemos, se nós não meditarmos e não estudarmos a palavra do Senhor, nós não vamos conhecer a Deus e seremos ignorantes acerca das coisas espirituais. Capítulo 9, Deus realiza certos milagres que até os religiosos desacreditam. Você sabia disso? Tem milagres que Deus faz que até os religiosos desacreditam. João 9, 18 a 21. Jesus curou um homem que estava cego.
Todo mundo sabia que o homem era cego. Mas quando alguns judeus viram o cego curado, eles chamaram o pai dele, a mãe, e perguntaram: escuta, esse rapaz é filho de vocês? E eles disseram sim. Mas ele não era cego? E os pais disseram: sim, ele nasceu cego. Então como que ele está vendo agora? Oh, irmãos, olha, tem pessoas que assim, eles estão diante do milagre e estão igual os líderes judeus, não acreditam. Ainda hoje tem pessoas que se dizem religiosas, mas quando vê o milagre acontecer, duvida. Os judeus não acreditaram e foram falar com o rapaz. E perguntaram para ele: olha, você está vendo, mas como é que você está vendo? O que aconteceu? E Jesus falou: olha, eu estava aí no caminho, um cara aí, um tal de Jesus, falou para mim ver, e eu comecei a ver. E aqueles homens não quiseram acreditar. Capítulo 10. O maior compromisso do homem de Deus é com o ensino da palavra de Deus. João 10, 41, 42. Muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E por causa disso, naquele lugar, muita gente creu em Jesus. O que eu aprendo com isso, queridos? Que o nosso maior compromisso não é com sinais, com manifestações do sobrenatural, milagres físicos. Essas coisas acontecem porque fazem parte do plano de Deus. Mas o mais importante de tudo isso, o maior milagre, é você estar no centro da vontade de Deus e ser verdadeiro. Ou seja, o teu compromisso é com a palavra de Deus. E aqui a palavra diz que João, ele não fez nenhum milagre. João não curou nenhum cego, João não expulsou demônio de ninguém, João não ressuscitou mortos. Mas olha o que a palavra diz, que aquilo que ele falou de Jesus era verdade. E por isso as pessoas creram em Jesus. Capítulo 11. Jesus não chorou pela morte de Lázaro, mas pela falta de fé das suas irmãs e das pessoas que não creram em Jesus para ressuscitar Lázaro. Está lá no versículo 32 ao 35. Jesus tinha dito anteriormente para Marta o quê? Que ele era a ressurreição e a vida. E que mesmo que alguém estivesse morto, ele tinha poder para ressuscitar, para dar a vida. Mas sabe o que aconteceu? Marta, Maria e todas aquelas pessoas, mesmo tendo Jesus ali diante deles, não acreditaram que a ressurreição poderia acontecer naquele momento. Ou seja, Jesus chora, não é porque o Lázaro está morto, mas a Bíblia diz que vendo Jesus, que Maria e as pessoas choravam porque Lázaro estava morto, Jesus chorou por causa delas. Eu fico imaginando Jesus pondo a mão na cabeça e falando: meu Pai, eu estou aqui, eu já falei que eu sou a ressurreição, eu já falei que eu sou a vida, eu já falei que eu vou ressuscitar Lázaro, e esse povo não acredita. Sabe, irmãos, ainda hoje Jesus está chorando por causa de muita gente que está do lado de Jesus, está ouvindo a palavra de Jesus e continua desacreditando que ele pode fazer o milagre. Capítulo 12. A vida verdadeira é alcançada quando priorizamos o reino de Deus. Versículo 24 até o 26. A pessoa que se apega excessivamente aos bens materiais, ela corre o risco de se tornar escravo dessas coisas e perder o verdadeiro sentido da vida. Jesus falou assim: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará a verdadeira vida. Então, meu querido irmão e irmã, não ame as coisas mais do que você ama a Deus. Não ame as coisas mais do que você ama a você mesmo. E não ame as coisas mais do que você deve expressar amor ao próximo. Capítulo 13. Ser cristão é viver sem hipocrisia e procurar servir ao próximo seguindo o exemplo de Jesus. Está lá no João 13, 14 ao 17, quando Jesus lavou os pés dos discípulos,
E Jesus falou para eles o seguinte: olha, já que vocês conhecem esta verdade, vocês serão felizes se a praticarem. Qual é a verdade que Jesus estava ensinando aos seus discípulos aqui? Servir ao próximo, com amor e com respeito. Então, vejam bem, ser um bom cristão é viver sem hipocrisia, mas fazer as coisas em favor do outro com amor, com respeito. E Jesus garantiu aos seus discípulos que se eles aplicassem este princípio de servir com amor e com respeito, eles alcançariam a verdadeira vida. Capítulo 14, a minha reflexão começa com uma pergunta: para onde caminha a igreja? João 14, 3 e 4. Para onde caminha a igreja? A nossa pátria e morada está no céu. Para onde iremos um dia? Essa é a nossa esperança. Esta é a direção que a igreja de Cristo deve tomar aqui na terra. Jesus, ele é o caminho que vai nos levar aonde? Jesus nos leva às mansões celestiais. Hoje em dia está um tal de ouvir o Jesus dizendo: eu vou te levantar, vou te colocar na frente dos homens, vou te honrar aqui, vou te dar um aumento de salário, porque eu, Senhor, estou dizendo que eu vou te dar um novo emprego. Mas o caminho que Jesus conduz à igreja não tem nada a ver com essas coisas, embora essas coisas aconteçam, porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e a graça dele nos abençoa. Mas o caminho que Jesus leva à igreja é as mansões celestiais. Então, se você é crente em Jesus, você deve ter sempre em mente isso: a direção que você deve seguir, o caminho que você deve tomar é do céu. Esse texto, né? Eu estava meditando nesse texto, e aí eu lembrei de um corinho. Eu vou tentar cantar aqui, gente, não sei se vai dar muito certo, não. Mas esse corinho remete à minha infância, à minha juventude, que diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Olha o que Jesus falou: eu vou preparar um lugar para vocês, e voltarei e levarei comigo vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Eu estou seguindo esse caminho. E você está seguindo esse caminho? Capítulo 15. Só podemos produzir bons frutos se estivermos ligados em Jesus. Irmãos, não existe fruto bom fora de Jesus. João 15, 4 e 5. Os frutos naturais, eles são perecíveis. Por mais belos que eles pareçam, eles podem ser contaminados pela vaidade. Os frutos naturais podem ser contaminados pela soberba, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelos interesses pessoais, pela vanglória. Os frutos naturais são aquelas coisas que as pessoas fazem e depois se orgulham delas. Só que essas coisas são perecíveis. Elas passam com o tempo, se perdem com o tempo. Mas os frutos de Jesus, que se produzem na vida do crente, ele diz assim: esses frutos permanecem para sempre. Não existe fruto de boa qualidade se não estiver ligado em Jesus. Capítulo 16. Ser cristão não é viver em alegria. Aliás, ser cristão não é viver em alegria. Mesmo que, aliás, é viver em alegria. Esquece o não aí. Foi erro de digitação minha. Ser cristão é viver em alegria, mesmo que hajam problemas. Versículo 33. Eu disse isso por vocês estarem unidos comigo, para que vocês tenham paz. No mundo, vocês vão ter o quê? Vida boa. É isso que Jesus disse. No mundo vai dar tudo certo. Você não vai errar em nada. Você não vai ficar desempregada. Você não vai ter conta para pagar. No mundo vai dar tudo certo. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus falou assim: no mundo vocês vão sofrer. Mas tenham coragem, ou seja, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então, mesmo que hajam problemas na vida do crente, o crente tem uma alegria que não procede dele mesmo, mas que vem de Deus, que lhe ajuda a superar os problemas. E Jesus deu exemplo e nos mostrou o caminho. Ele falou assim: eu venci. Ora, se Jesus venceu e Ele é o caminho e nós estamos nele, significa que nós também vamos vencer. Capítulo 17. A igreja de Cristo deve viver unida para que o mundo saiba que nós somos de Deus. Irmãos, olha só, versículo 20 e 21 de João 17. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a igreja de Cristo deve viver unida, para que o mundo saiba que nós somos de Deus. As pessoas não reconhecem as estruturas religiosas, os grandes templos, as catedrais, o poder econômico, ou mesmo a influência política de seus líderes como prova da existência de Deus. Isso pode mostrar outras coisas, mas ninguém consegue negar a existência de Deus num gesto simples daqueles que verdadeiramente amam e demonstram esse amor pelos outros. Aonde é que você vê Deus? Você vê Deus naquele que estende a mão para o que está caído, é assim ou não é? Você vê Deus nos pequenos detalhes, no sorriso de uma criança. Você vê Deus na simplicidade de um idoso. Você vê Deus na educação de um jovem cristão. Você vê Deus no sorriso daqueles que amam verdadeiramente o Senhor, que mesmo ofendidos olham para os seus detratores e dizem: eu te perdoo em nome de Jesus. A gente vê Deus nessas coisas. Então vejam, a igreja de Cristo tem que estar unida, para que o mundo saiba que nós somos de Deus. Porque quando o mundo olha para a igreja, o mundo não está interessado nas paredes da igreja. O mundo não está interessado no carro que o líder tem, no cargo que ele ocupa na sociedade. O mundo quer saber se nós realmente somos diferentes. E a diferença se dá quando nós amamos uns aos outros e demonstramos esse amor por meio de Cristo. Capítulo 18. Assim como os judeus tentaram rebaixar Jesus à condição de rei no mundo político. Olha só, versículo 36 a 38. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam, fariam greves, fariam carreatas, para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. São palavras de Jesus. Aí alguém perguntou para ele: então você é rei? E Jesus respondeu para este alguém, Pilatos: é o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? E depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: eu não vejo motivo para condenar esse homem. Queridos, vejam bem, os judeus tentaram rebaixar Jesus, tentaram classificar Jesus como rei no mundo político. Disseram: ele se autodenomina rei dos judeus. Jesus falou: não, vocês estão enganados. O meu reino é soberano. O meu reino é maior do que isso. E ele fala assim: o meu reino não é deste mundo. Ainda hoje, tem cristãos rebaixando o nome de Jesus, limitando o poder de Jesus, aclamando ele como o Senhor disso, o Senhor daquilo, o outro. Irmão, Jesus é muito mais do que isso. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis.
O reino dele é soberano, está sobre toda a terra e sobre os céus, e tudo que tem abaixo também pertence a Jesus. Capítulo 19. Qual a lição que eu aprendi? Isso você vai ler amanhã, capítulo 19 até o 21. A leitura é amanhã, mas eu já quero aqui dar um spoiler para você aqui, daquilo que você vai ler e de algumas verdades que você vai encontrar nestes 3 capítulos. Capítulo 19, versículo 28 a 30. A morte de Jesus não foi um acidente, mas algo previsível. Jesus não morreu por acaso. Jesus não morreu porque alguém decidiu prender e crucificá-lo. Jesus morreu porque ele sabia que o caminho da redenção passava pela cruz. E ele tinha que passar por esse caminho. Então ele sabia que esse era o caminho da redenção. E por causa disso Jesus suportou as dores de todos nós para abrir o caminho que nos leva a Deus. E quando Jesus estava lá na cruz, quando Jesus estava sofrendo a dor, a agonia da morte, por causa de nossos pecados, do pecado de toda a humanidade, então ele inclinou a cabeça e disse: está tudo consumado. Ou seja, o plano foi perfeito, o plano se cumpriu, aquilo que estava previsto aconteceu. Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Oh, louvado seja Deus. Capítulo 20, versículo 26 ao 29. O verdadeiro discípulo acredita e ponto final. Ele não depende de evidências. O crente em Jesus, ele não depende das evidências para acreditar. Tomé, diferente dos seus irmãos, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Então precisou Jesus aparecer para Tomé numa reunião, na presença de seus irmãos, e eu diria que Tomé foi envergonhado por causa da sua falta de fé. Porque quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que Jesus chegou no meio deles, a porta estava trancada, não tinha como correr, não tinha como fugir. Jesus fechou a porta ali e falou: agora nós vamos conversar. Tomé estava entre eles. Aí Jesus chegou bem no meio deles e falou assim: paz seja com vocês. Em seguida, ele chamou Tomé e falou assim: Tomé, chega aqui. Tomé é o incrédulo. Tomé é o cara que não acreditava, sabe, o sujeito que dizia: eu tenho que ver para crer. Jesus falou para ele assim: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Irmãos, a palavra não diz que Tomé teve coragem de colocar o dedo nas feridas de Jesus. O que a Bíblia diz é que quando Jesus falou para ele: está vendo aqui, Tomé? Agora você crê. Jesus mostrou o peito onde a lança transpassou e falou para ele assim: mete o dedo aqui, põe a mão aqui, para você ver que sou eu. Na hora que Tomé viu aquilo, irmãos, a Bíblia diz que ele exclamou, ou seja, ele disse em alta voz: meu Senhor e meu Deus. Ele naquele momento ele creu, e aí Jesus falou para ele: você está crendo só porque você me viu, Tomé? Felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Ou seja, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele acredita e ponto final. Ele não depende das evidências para crer. E por fim o capítulo 21. O último capítulo de João, que amanhã vocês estarão lendo e estarão também recebendo de Deus boas lições, bons ensinamentos, boas revelações da parte de Deus para a sua vida. A lição que eu tiro do capítulo 21. Jesus está disposto a perdoar quem o negou. Olha só, João 21, 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou para Simão: Simão, filho de João,
você me ama? Então Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo, o Senhor sabe que eu amo. E então Jesus ordenou, toma conta das minhas ovelhas. Queridos, vejam bem, Pedro se sentiu intimidado quando estava no pátio. Pedro teve medo e por causa disso ele negou Jesus. Talvez enquanto eu estou pregando esta palavra, você também tenha em algum momento da sua vida se intimidado em alguma situação. Você não teve coragem suficiente para dizer não e você cedeu a algo que não deveria fazer. E por causa disso Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele não teve a coragem naquele momento, no meio daquelas pessoas, de se posicionar como um verdadeiro discípulo. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa que está andando com Jesus. Em algum momento você pode se deixar ser envolvido por palavras, ser persuadido por alguém, por alguma situação, por uma roda de amigos, por uma conversa. E você pode ter negado Jesus naquele momento. Mas a Bíblia diz que Pedro, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, ele saiu dali envergonhado. Ele sentiu o peso. Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez com você. De alguma situação da tua vida, você ter dito alguma coisa ou ter feito alguma coisa que não deveria, e depois você se sentiu envergonhado. E aí lá dentro, na sua consciência, uma luzinha acendeu e você pensou, poxa, eu não deveria ter agido desta maneira. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda há esperança, porque Jesus está disposto a perdoar aquele a quem o negou. Passaram-se poucos dias e Pedro estava pescando com seus companheiros no mar de Tiberíades. Eu penso que a vergonha produzida por causa da negação a Jesus foi tão grande para Pedro, que ele deixa tudo. Ele deixa o grupo, ele deixa de orar, de esperar que a promessa se cumprisse. Pedro vai pescar, e ele está lá pescando. De repente Jesus aparece, e sabe o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, você me ama? E é esta palavra que Jesus está dirigindo para cada um de nós nesta noite. Você me ama? Você ama a Cristo? Você ama a palavra do Senhor? Não importa se você pecou, não importa se você errou em algum momento, não importa se ainda no dia de hoje, por uma distração qualquer, ou talvez por uma intimidação, por medo, você acabou negando o Senhor. Você o negou quando você mentiu, você o negou quando disse algum impropério, você negou quando cometeu algum ato pecaminoso, você negou o Senhor. Mas agora a palavra dele está se dirigindo a você e perguntando, você ainda ama a Cristo? Se você ama, olha o que Jesus disse para Pedro, Pedro, esquece o que passou, é vida nova, apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor está dizendo para você, esquece, vira a página, porque daqui a pouco você vai cear, daqui a pouco você vai participar da comunhão no corpo, no sangue de Jesus, daqui a pouco você vai estar celebrando a tua vitória, o teu perdão, a tua restauração. Então esquece o que ficou para trás, olhe somente para Jesus. Quando Pedro se encontrou com Jesus, ele declarou a Jesus o seu amor, e por isso ele foi restaurado. Eu quero neste momento orar com você. O quanto você ama a Cristo, o quanto você está disposto a se declarar por Ele nesta hora. Eu gostaria, se você puder, aonde está, orar comigo neste momento. Se você não puder dizer palavras, não importa, Deus sonda o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, e Ele sabe quem você é.
Eu quero orar com você neste momento. E no nome de Jesus, eu libero esta palavra de bênção, de perdão, de restauração sobre a tua vida. O Senhor está te perguntando: você me ama? E se a tua resposta é positiva, se a tua resposta é sim, Senhor, eu te amo, Ele está te dizendo: eu perdoo os teus pecados. Siga em frente, levanta a cabeça, continua nesta caminhada, eu sou contigo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, neste momento com a tua igreja. Senhor, quantas vezes nós somos tomados de sobressaltos pelos problemas do dia a dia, por situações, por imprevistos. Às vezes somos levados, Senhor, por algumas situações que não gostaríamos, e em algum momento acabamos negando o seu nome. Às vezes, Senhor, acabamos envergonhando o bom nome de cristão por causa de nossas falhas. Mas assim como o Senhor perdoou Pedro, assim como o Senhor apagou os seus pecados e o restaurou e o colocou de volta ao seu lugar como líder principal de seus irmãos, eu oro neste momento, Senhor, e peço que seja liberado sobre cada um de nós, Senhor, esta unção de misericórdia, de perdão, de graça, de restauração, Senhor, nesta hora. E que aqueles que cometeram pecados e que estão arrependidos diante do Senhor, declarando o amor que tem por ti, Senhor, que eles sejam perdoados nesta hora e recebam a tua paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é aquele que te perdoa. O Senhor é aquele que te purifica. Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E nesta noite, a palavra que eu libero sobre a tua vida não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Por ela, seja limpo, seja perdoado em nome de Jesus.